Hail the King, capítulo 741. O real governante. Luffy esfregou o queixo e ponderou como um adulto. Depois de um tempo, ele de repente pensou em algo e riu. Meu pai me disse que suas técnicas de punho são as mais poderosas. Eu quero aprender isso com você. Técnicas de punho. Fei sorriu. Seu anterior o punho Geada Celeste, e seu atual o punho do Imperador Invencível eram ambas as técnicas de que ele se orgulhava, mas essas duas técnicas eram alimentadas pela força física insana do bárbaro e exigiam o entendimento das habilidades bárbaras. Além disso, Fei criou essas duas técnicas a partir das experiências que teve ao combater monstros e demônios no Diablo World e a intenção assassina que ele acumulou. Outras pessoas não tinham um dedo de ouro como Diablo World, então não podiam aprender e compreender as duas técnicas de punho que Fei criou. No entanto, havia algumas técnicas ferozes de punho da Era Mítica que foram documentadas na espada do Rei Demônio. Se elas fossem dominadas, o poder que alguém poderia liberar também era insano. Como Luffy ainda era jovem, era o melhor momento para ele começar a praticar técnicas de combate e cultivar. Afinal, as crianças eram capazes de entender as coisas muito mais rapidamente. Depois de tomar a decisão, Fei assentiu e concordou com o pedido de Luffy. Esse carinha ficou tão empolgado que pulou para cima e para baixo. Ao lado deles, Laura também ficou um pouco emocionada. A morte de One Sword foi um duro golpe para ela. Se não fosse Luffy que ainda precisava de seus cuidados, ela poderia ter se suicidado e seguido o marido até o mundo inferior. A profunda conexão entre eles era difícil de entender para quem estava de fora. Seu marido era um grande herói, então ela também queria que o filho seguisse o caminho de One Sword e se tornasse alguém que era admirado por muitas pessoas. No entanto, ela era apenas a esposa do One Sword e que era de uma família pobre. Ela não tinha nenhum poder, o apoio de uma família influente ou um status elevado no reino Xuelon, por isso não foi capaz de impulsionar o filho no caminho do sucesso. No entanto, a tragédia se transformou em fortuna, e seu filho recebeu a apreciação do lendário Santo Marcial Imperial e foi levado como um discípulo. Depois de relembrar o fervoroso rei e rainha de Xuelon, os servos invejosos e os bajuladores que vieram das figuras influentes de Zenith, Laura sabia que a vida de seu filho havia mudado, e tudo isso lhes foi trazido por esse jovem e belo Santo Marcial Imperial. Depois de conversar com Luffy por um tempo, um membro da montanha Santo Marcial veio e trouxe Laura e Luffy para sua residência. Fei sentou-se no pavilhão e esperou. Logo, uma série de passos Capítulo soou. 120. Sob a liderança de Matri, aquele homem com a máscara de prata e os 9 mestres atrás dele chegou ao pavilhão. Assim que o homem de máscara prateada chegou ao pavilhão, de repente começou a tremer. Ele acelerou os passos, tirou a máscara e se ajoelhou enquanto dizia: Majestade, eu finalmente vi você de novo. Os 9 mestres atrás dele ficaram chocados. Eles haviam seguido esse homem com a máscara por um tempo até agora, e estavam acostumados a seu líder ser calmo e calculista, mesmo diante de inimigos poderosos. Foi a primeira vez que viram o líder agindo dessa maneira. Será que nosso líder tem medo do Santo Marcial Imperial? Ou, por que nosso líder está se dirigindo ao Santo Marcial Imperial como Sua Majestade? Poderia ser. Esses homens que foram capazes de seguir o homem com a máscara de prata de perto eram todos personagens fortes e inteligentes, e eles imediatamente pensaram em tudo. Antes de ontem, apenas os cidadãos de Chamboda abordariam o Santo Marcial Imperial como Sua Majestade. Nosso líder é um chambodiano. Então, significa que a organização em que estamos trabalhando foi criada pelo rei Alexander de Chambod pelas costas. Eles pensaram. Como se fosse uma resposta aos pensamentos deles, uma série de risadas nítidas soou no pavilhão. O Santo Marcial Imperial, sentado em uma cadeira de pedra no pavilhão, levantou-se e saiu. Então,
Ele deu um tapinha no ombro do líder enquanto observava e dizia: "Não vejo você há quase um ano, e aquele pequeno escravo na fortaleza de Blackstone já se transformou em um jovem famoso em São Petersburgo. Ha ha ha! Ei, você cresceu um pouco mais alto, mas ainda é tão magro como se estivesse desnutrido. Ha ha ha! Você é mais bonito e sua força melhorou. Ótimo! Ha ha! Não seja tão formal. Hoje, somos apenas velhos amigos, em vez de rei e subordinado. Vamos sentar e conversar." Depois disso, Fei ajudou esse homem com a máscara de prata a se levantar. Esse homem era Modric, o jovem que Fei salvou do reino Blackstone há um ano. Agora, ele era o líder da organização subterrânea mais misteriosa da capital. Fei de repente pensou em algo depois de dar alguns passos à frente com Modric. Ele se virou e olhou para os 9 homens atrás deles enquanto ria. Haha, estou um pouco excitado e negligenciei vocês. Vocês devem ser as 9 águias de sangue frio em nosso escritório de cartas, certo? Você com certeza tem auras impressionantes. Obrigado pelo seu trabalho duro. Entre e sente-se, não seja tão formal. Caso contrário, os irmãos e irmãs do escritório de cartas dirão que eu, o grande chefe, não sou gentil com todos vocês. Os 9 mestres ficaram emocionados. No momento, eles estavam tão empolgados que nem conseguiram falar. Embora eles fossem chamados de 9 águias de sangue frio no mundo subterrâneo, e outros tivessem medo deles, eles eram tímidos e nervosos diante do lendário santo marcial imperial. Parecia que um grupo de crianças estava vendo seu ídolo pela primeira vez. Afinal, Fei era famoso demais, sua história era lendária e sua força era poderosa. Os lordes da classe Sol eram como deuses nas mentes dos guerreiros de Zenith. Antes de hoje, todos esses 9 mestres se perguntavam quem era o verdadeiro governante do escritório de cartas, como todos os outros mestres que foram recrutados pelo escritório de cartas, no ano passado. Afinal, os 2 líderes, jovem homem e velho homem, declararam claramente que não eram os verdadeiros governantes. Muitos deles pensaram que talvez a família real ou o quartel-general militar imperial fosse o governante misterioso. Afinal, o escritório de cartas tinha muitos recursos e redes amplas. Além disso, a figura mais poderosa do escritório de cartas, Capa Amarela Sangrenta, era muito forte. Famílias e forças nobres comuns não podiam financiar uma organização como essa. Nenhum deles esperava que esse lendário rei fosse o verdadeiro governante da organização. Os 9 águias de sangue frio se entreolharam e viram a excitação nos olhos um do outro. Quanto mais forte o governante, mais seguro seria o escritório de cartas, e mais longe essa organização poderia ir. Com o rei Alexander de Chambord sendo o governante, pessoas como as 9 águias de sangue frio seriam mais protegidas. Além disso, Fei era um guerreiro lendário aos olhos dos zenitianos e era o ídolo de muitos deles. Muitas pessoas sonhavam em servir sob esse grande rei, e as 9 águias de sangue frio não esperavam que essa grande fortuna caísse em seus colos. Hail the King, capítulo 740. Hail the King, capítulo 742. Escuridão envolvendo a terra. Embora Fei os tenha convidado a vir e se sentar no pavilhão, as 9 águias de sangue frio não se atreviam a ser tão casuais em frente ao santo marcial imperial e seu ídolo. Todos concordaram depois de ouvir as palavras de Fei, mas não se sentaram depois que entraram. Em vez disso, todos ficaram atrás de Modric com respeito. Fei não os forçou. Desde o início do escritório de cartas, Modric e Zolaz estavam no comando de tudo, e Fei não colocou as mãos na gestão da organização. Ficou claro que Modric tinha suas próprias maneiras de gerenciar pessoas. As 9 águias de sangue frio e eram famosos no mundo subterrâneo, e seus pontos fortes eram muito mais poderosos que os de Modric, mas eram muito respeitosos com Modric. Portanto, Fei não queria fazer nada para quebrar acidentalmente o prestígio de Modric.
Olhando para esse jovem loiro na frente dele, fez sentir que ainda podia sentir vagamente dentro dele o jovem magro que arriscou sua vida para roubar um pedaço de pão para seu amigo faminto na mina de Blackstone. Este jovem que saiu da mina acompanhou Chambord e cresceu com ela, e testemunhou como Chambord passou de um pequeno reino afiliado no nível 6 para uma força suprema no Império, bem como a lendária e chocante surpresa do rei. Fei estava de ótimo humor. Os dois conversaram por um tempo, e Modric contou muitas histórias sobre eles Olaz administrando o escritório de cartas, e também deu a Fei um relatório detalhado sobre o tamanho, a cobertura e as redes de inteligência do escritório de cartas. No momento, o escritório de cartas havia crescido fora dos territórios de Zenith. Sob o poderoso apoio de Chambord, tanto em termos de finanças quanto de suprimento de mestres, havia trabalhadores da inteligência em todos os grandes impérios a 500 mil quilômetros de Zenith. De fato, alguns dos funcionários da inteligência estavam executando missões nos impérios fora desta zona. Nesse ano, o escritório de cartas havia recrutado muitas pessoas, e algumas delas eram elites da classe Lua. Além disso, havia crescido alguns talentos. Por exemplo, as duas elites da classe Lua que tinham 60 anos nas 9 guias de sangue frio avançaram recentemente depois de completarem uma grande missão e foram recompensadas com as ervas divinas que Fei obteve da região central do Palácio Mítico. O que vale a pena mencionar é que o escritório de cartas não estava apenas trabalhando na construção das redes de inteligência, também ajudou Chambord a estabelecer muitas rotas de comércio ocultas. Mesmo que essas rotas ainda não fossem tão grandes, as gemas mágicas de nível perfeito que Fei criou a partir do cubo Oradric não precisavam ser comercializadas usando a Igreja Sagrada ou o grupo mercante Soros. O escritório de cartas foi capaz de executar esta tarefa, e toda a riqueza foi devolvida ao reino de Chambord. Ao mesmo tempo, todos os tipos de dispositivos avançados de mensagens e pequenas matrizes de teletransporte foram criados pelo laboratório dos cientistas loucos e foram colocados em uso. Portanto, o escritório de cartas era tecnologicamente mais avançado que seus concorrentes e possuía as redes mais rápidas, precisas e confiáveis. Sem exagero, 60% da força de Chambord estava dentro do escritório de cartas. De fato, mesmo Fei não sabia exatamente o quão aterrorizante o escritório de cartas seria se exercesse toda a sua força, mas ele tinha certeza de que não seria difícil derrubar um império de nível 1 como o Zenith. Claro, era necessário o Imperador Yassin estar perto da morte, exatamente como ele estava atuando agora. Atualmente, o escritório de cartas estava claramente dividido em duas divisões. Modric, cujo apelido era Jovem Homem, estava encarregado de tudo o que acontecia dentro do Império Zenith, e Zolaz, cujo apelido era Velho Homem, estava encarregado de tudo fora do Império. Foi por isso que o velho Zolaz não pôde vir aqui encontrar-se com Fei na Montanha Santo Marcial hoje, ele estava a centenas de milhares de quilômetros de distância. Esses são os importantes relatórios de inteligência que o tio Zolaz enviou de volta usando as pequenas estações de teletransporte. Por favor, dê uma olhada. Modric pegou algumas pilhas grossas de papel do anel de armazenamento e as colocou em cima da mesa em ordem. Fei assentiu e começou a ler da primeira pilha. Gradualmente, a expressão de Fei ficou séria. O Império Zenith ficava ao norte do continente, então as notícias que recebia sobre o continente estavam desatualizadas. Muitas pessoas não sabiam que a Era do Caos já havia chegado cerca de meio ano atrás. As profecias dos sábios no passado estavam sendo realizadas. Fazia milhares de anos desde a Era Mítica, e os humanos ignorantes libertariam os demônios que foram selados. A escuridão envolveria o continente Azeroth, e os humanos cairiam no caos e na desordem. As guerras aterrorizantes e sangrentas estavam prestes a ocorrer, e os perigosos inimigos que uma vez desapareceram voltariam a aparecer no continente. Ao mesmo tempo, os deuses reapareceriam e demônios chegariam. A guerra entre deuses e demônios ia recomeçar e determinaria o destino do continente. Ninguém sabia se isso representava destruição ou renascimento. Esses relatórios de inteligência registravam claramente as informações que Zolaz gastou muito tempo e esforço coletando e eram sobre as atividades dos impérios gigantes distantes do território de Zenith,
capazes de ditar o destino do continente. Há meio ano, guerras em grande escala de repente eclodiram neste continente relativamente pacífico. Região Leste, Região Oeste, Região Norte e Região Sul do continente caíram no caos ao mesmo tempo. Região Leste do continente. Os quatro impérios gigantes da região, Manchester United, Arsenal, Liverpool e Chelsea encerraram o tratado de paz que durou mais de 100 anos e declararam guerra um ao outro. Além disso, mais de 20 impérios menores de cada lado foram atraídos para a bagunça. Toda a região oriental foi transformada em um inferno. O sangue formou muitos rios e muitas pessoas foram mortas. Região Oeste do continente. Os dois maiores impérios da região, o Império Madrid, nível 9, e o Império Barcelona, nível 9, também travaram guerra após mais de 100 anos de paz, destruindo a dinâmica do poder na região. Então, os impérios de nível inferior, como Valência, Sevilha e Império Málaga, tomaram partido e começaram a lutar também. A região oeste não era melhor que a região leste. Não havia caminho de volta para os dois impérios de nível 9. Cidades foram destruídas, pessoas foram massacradas e cadáveres estavam por toda parte. Região sul do continente. Essa região não estava muito melhor. O único império de nível 9, o Bayern, na região foi desafiado pelos impérios de nível inferior, como Ormond, Leverkusen, Bremen e Stuttgart. A aliança dos impérios de nível 8 e 7 desafiou o império dominante Bayern, tentando derrubá-lo e pôr fim ao seu controle da região. Entre os impérios da aliança, o Império Ormond chegou até a região norte, aliando-se ao Império Leão. Isso foi para mostrar que as guerras estavam prestes a cobrir todo o continente. Região norte do continente. Em comparação, a região norte em que o Império Zenite se encontrava era relativamente mais pacífica, mas as guerras continuavam. A força mais dominante na área, o Império Leão, mudou repentinamente. Talvez seu imperador Blanco enlouquecesse, ou outras forças o instigassem, o Império Leão de repente quis unir a região norte. As tropas unidas dos 10 impérios que atacavam o Zenite foram apenas o começo do caos. Em todo o continente, apenas a região central onde ficava a sede da Santa Igreja ainda estava em paz na superfície. Embora a Santa Igreja tivesse o plano de unir o continente e criar um imenso império onde a religião e o imperialismo se tornassem um, estava longe de ser realizada. Como a sede da Santa Igreja ficava na Montanha Vaulu, localizada na ilha da Sicília, no meio do mar Mediterrâneo, ela atuava como um impedimento para os impérios gigantes ao seu redor, forçando os ambiciosos imperadores a conter suas ambições. Mesmo assim, os dois impérios de nível 9 da região central, o Inter Milan e o AC Milan, já estavam preparando tudo, e o Império Juventus, que era membro da Aliança Sagrada, começou sua agressiva ascensão depois da queda por mais de 100 anos. Embora as guerras não tivessem sendo travadas na região central, a atmosfera era intensa e as forças estavam entrelaçadas e complicadas. Não era muito melhor assim. Leste, Sul, Oeste, Norte, Central. A escuridão envolvia todas as 5 regiões do continente. Todo o continente estava cheio de morte, sangue, ossos e matança. Ouviu-se que até os magos de mortos-vivos que desapareceram e as pessoas influentes com intenções maliciosas estavam ativos no continente, tentando perseguir seus próprios interesses, infligindo guerras. Maliciosas estavam ativos no continente, tentando perseguir seus próprios interesses, infligindo guerras. Como se a caixa de Pandora fosse aberta, muitos desastres estavam acontecendo no continente que era relativamente pacífico há milhares de anos. A escuridão começou a envolver a Terra. The King, capítulo 743. Estou partindo.
Depois de ler todos os relatórios de inteligência, Fei se sentiu um pouco ansioso. Todas as 5 regiões do continente caíram no caos. Claramente, havia mais do que parecia existir. Embora os relatórios de inteligência não digam nada específico, e todas as informações neles sejam apenas fatos simples, Fei sentiu que uma força sombria, misteriosa e poderosa estava empurrando tudo para diante, provocando guerras no continente. Isso era inacreditável. Que tipo de força era capaz de instigar guerras neste continente tão vastas que até os deuses tiveram dificuldade em circular tudo? Seriam realmente deuses e demônios que estavam por trás de tudo isso? Fei lentamente fechou o último relatório de inteligência que estava sobre a mesa e caiu em um momento de silêncio. Parecia que ele estava pensando em algo que era complicado. Depois de mais de 10 minutos, ele deu um suspiro de alívio e disse: "Não restarão ovos intactos se a cesta estiver quebrada. Para proteger Chambord e o Império, apenas derrotar os Leonianos e os Omondianos não é suficiente. Parece que eu preciso sair." Sair. Sua Majestade, você quer dizer? Durante muito tempo, ficamos apenas nesta região do continente, sem saber o que está acontecendo lá fora. Se continuarmos assim e não fizermos nada até que as chamas das guerras de outras regiões se espalhem aqui, será tarde demais. Tenho a sensação de que Chambord enfrentará inimigos poderosos e maus. Antes que eles cheguem, preciso sair e verificar os impérios nas 5 regiões, entendendo sua cultura e força. Só podemos permanecer invencíveis se soubermos com o que estamos lidando. Além disso, será bom para mim viajar e ver o mundo. Posso conhecer outros mestres lendários, fazer novos amigos e me temperar. Essa é a única maneira de eu alcançar outro reino. Fei levantou-se e olhou para a capital. Ele sabia que, se continuasse na região e não desse uma olhada no resto do mundo, seria deixado para trás neste continente nesta era. Afinal, muitas coisas estavam acontecendo. O Império Zenith era como um pequeno lago. Que tipo de ondas poderia haver? Qual o tamanho dos peixes aqui? Fei estava neste mundo há mais de um ano, e sua força e o poder de Chambord haviam aumentado drasticamente em comparação com um ano atrás, e estava na hora de ele sair e conferir este mundo fascinante. Modric abaixou a cabeça e pensou por um momento antes de dizer: "Então, permita-me organizar isso para você, Majestade." Fei balançou a cabeça e disse: "Não precisa. Vou apenas passear pelo continente e não a rota definida. Além disso, a maioria das forças do escritório de cartas é do submundo e quase ninguém sabe sobre a conexão entre o escritório de cartas e o Chambord. Se você fizer os planos, pessoas sensíveis podem perceber algo. Isso dificultará o crescimento futuro do escritório de cartas. Se eu precisar do escritório de cartas para qualquer coisa, entrarei em contato com os gerentes locais. Deixe comigo. Sua Majestade, não se preocupe. Eu vou lidar com isso." Modric pensou em algo e assentiu. E a atmosfera dentro do Império está bastante estranha, e muitos poderes estão em ação. Embora eu tenha atordoado muitas pessoas ontem, os que são ambiciosos vão se mostrar e causar problemas depois que eu sair. Portanto, você terá muito trabalho a fazer. Não vou mais mantê-lo aqui. Fei pegou um anel de armazenamento que ele preparou com antecedência e deu para Modric. Ele continuou: "Estas são as coisas que eu preparei para você. Pegue e use os itens de forma eficaz." "Obrigado, Majestade." Modric pegou o anel de armazenamento e o colocou no dedo com cuidado. As pessoas que estavam ao redor do rei por um tempo sabiam que os itens que o rei doava eram sempre únicos e especiais. Não importava se eram itens ou pergaminhos secretos, todos eles eram místicos. Embora Modric não estivesse perto de Fei por um longo tempo, ele sabia disso claramente, e ficou encantado por receber esse presente de Fei. Então, Fei olhou os 9 águias de sangue frio com cuidado, e ele mudou para o modo paladino. Ele ativou suas habilidades e enviou algumas faixas de energias douradas para seus corpos. Os 9 águias de sangue frio ficaram surpresos no começo, mas depois ficaram muito felizes quando expressões alegres apareceram em seus rostos.
Eles sentiram que os velhos ferimentos ocultos que estavam em seus corpos por muitos anos foram curados depois que essas energias douradas passaram por dentro deles. Foi mágico. O poder dos lordes da classe Sol era profundo. Obrigado, Majestade. Os 9 mestres se ajoelharam e expressaram sua gratidão. Fei sorriu e disse: enquanto trabalhavam no escritório de cartas, você teve que lutar com muitos mestres e sofrer esses ferimentos. Como este é o nosso primeiro encontro, não tenho presentes preparados para você como grande chefe. Curar essas lesões para você é algo dentro da razão. Depois de deixar a montanha, você pode pegar uma erva divina de Modric. Esses serão meus presentes para vocês. Após essa troca, Modric curvou-se para Fei novamente antes de colocar a máscara de prata. Então, ele e os 9 águias de sangue frio saíram com relutância, sob a liderança de um membro da montanha Santo Marcial, desaparecendo ao longe. Fei olhou para eles e ponderou. Os 9 águias de sangue frio foram os que Modric escolheu para se apresentar à montanha Santo Marcial, então todos eram leais. Portanto, Fei não queria evitá-los quando ele falava sobre assuntos delicados com Modric. No entanto, os pontos fortes dessas pessoas e que eles eram muito mais poderosos que Modric. Se seus pontos fortes aumentassem mais, suas ambições também poderiam crescer. Portanto, Fei deixou selos espirituais nele silenciosamente quando ele estava curando seus ferimentos. Se algo acontecesse, Fei seria capaz de detectá-lo, mesmo que estivesse a centenas de quilômetros de distância. Ele ficou na beira do penhasco por um longo tempo, e a brisa fria que soprava contra seu rosto deixou sua mente muito clara. Enquanto examinava os relatórios de inteligência que o velho Zolas coletou, a ideia de viajar pelo continente ficou mais forte e ficou mais clara na mente de Fei. O poder do escritório de cartas estava longe de atingir profundamente as 5 regiões do continente, portanto, as informações coletadas eram amplas e inespecíficas, descrevendo apenas as tendências aproximadas. A verdade só poderia ser descoberta pelo próprio Fei. O esqueleto de ouro que residia no corpo de Oansword era algo que incomodava Fei há alguns dias. Depois que escapou, Fei não sabia que problemas traria no futuro. Fei podia sentir claramente o forte ódio que o esqueleto de ouro tinha por ele, e parecia que aquele demônio tinha uma intenção especial em relação a Shambod. Se Fei não estive errado, ele voltará a Shambod assim que encontrar um novo corpo para possuir. O que exatamente é ele? Será que as guerras que estão acontecendo estão relacionadas a ele? Em termos de tempo, ele escapou do altar mítico exatamente cerca de meio ano atrás, e foi quando a Era do Caos chegou. Fei balançou a cabeça e de repente deu um soco. Um punho de energia dourado, semelhante a um dragão, disparou para o céu e se fundiu neste espaço, não causou alterações significativas. No entanto, se alguém acima do domínio do pico da classe da Lua visse isso, descobriria uma chama de energia transparente e cristalina queimando a cerca de 100 metros do penhasco. Continha grande poder e não se dispersava no ar. Selo espacial espiritual do punho. Fei escondeu uma parte de sua força da classe Sol nesse espaço, fazendo com que ela permanecesse ali por um longo tempo. Portanto, se os inimigos atacassem São Petersburgo, entrassem na capital e acionassem esses selos invisíveis, eles seriam instantaneamente transformados em pó pela quantidade insana de energia nos cristais. Depois de dar um soco uma vez, Fei não parou. Em seguida, ele deu soco 21 vezes e selou uma vasta quantidade de energia dourada na área em torno da montanha Santo Marcial silenciosamente. Hail the King, capítulo 742. Hail the King, capítulo 744. A segunda Worldstone. A força aterrorizante da classe Sol foi selada em torno da montanha Santo Marcial sob a energia espiritual insana do rei. Os selos espaciais espiritual do punho transparente como cristal foram colocados no espaço por aqui, e as pessoas comuns não podiam sentir esses selos assassinos e poderosos, era como se eles não estivessem lá. No entanto, esses selos protegiam toda a montanha Santo Marcial como muitas paredes de ferro invisíveis e indestrutíveis.
Esses 22 primeiros selos espaciais espirituais podem durar mais de 100 anos antes de se dispersarem no ar. A partir de agora, a Montanha Santo Marcial não poderia ser conquistada por dezenas de milhares de soldados, a menos que houvesse vários lordes da classe Sol entre eles. Depois de tudo isso, Fei voltou ao antigo prédio de madeira, pensou um pouco mais e gravou várias técnicas básicas de punho da espada do Rei Demônio, que Luffy aprenderia e estudaria. Então, ele desenhou um mapa de segurança da Montanha Santo Marcial para que as pessoas pudessem passear e evitar acionar seus selos espaciais espirituais do punho. Depois de convocar Matri e contar um pouco mais sobre as coisas, Fei deixou a Montanha Santo Marcial em silêncio. São Petersburgo ainda estava ocupada, e a atmosfera na capital era intensa. O recrutamento ainda estava em andamento. Mais e mais jovens foram recrutados para as Forças Armadas, e eles estavam recebendo o máximo de conhecimento militar possível. O Império estava tentando acostumar-se à vida militar e aos verdadeiros campos de batalha assassinos. Sob o chamado da família real de Zenith, as famílias nobres e as grandes forças do Império abriram suas carteiras e doaram muito dinheiro e recursos para facilitar a guerra. A máquina de guerra gigante começou a roncar. Depois que o Imperador Yasin estabeleceu o Império Zenith, muitos anos atrás, ele usou a política de descanso e crescimento. Portanto, o Império acumulou muitos recursos. Embora estivesse em guerra com vários outros impérios de nível 1, não usou toda a sua força. Uma vez liberado todo o seu poder, ele poderia competir temporariamente com os impérios de nível 4 e 5. O salto em força era inimaginável. Quando Fei sobrevoou São Petersburgo, olhou para o Palácio Real de Zenith, construído ao lado de montanhas. Ele era provavelmente a única pessoa no Império que sabia que um grande governante estava escondido nesses prédios brancos. Mesmo se ele deixasse o Império temporariamente, esse guerreiro gênio sem paralelo poderia controlar a situação, e o Império não estaria em perigo demais. Depois de um tempo, Fei voltou para Chambord. Agora, o reino de Chambord também estava se preparando para a guerra. O lado oeste do muro de defesa que foi destruído pelos Xuanjie estava sendo restaurado, metade já foi construída. O porto do rio Zuli estava sendo reformado e outro navio de guerra reserva da baleia foi colocado em uso. Foi chamado de Chambord e estava transportando pessoas através do rio Zuli ao lado do rei Alexander. Muitos grupos de enviados estavam acampados no lado sul do rio, enquanto as figuras importantes foram para a cidade de Chambord antes do casamento. Agora, a maioria deles havia partido. Somente os grupos de enviados que faziam parte da Aliança Caça ao Dragão foram capturados pelos oficiais de execução da lei. Essas pessoas tiveram suas armas arrancadas e foram usadas como trabalhadores temporários e participaram do projeto de reforma e construção em Chambord. Fei voltou para a Montanha das Cinco Espadas Celestes, mas ele não viu suas duas esposas no palácio do Rei Divino. Depois de perguntar às criadas, ele soube que Angela havia pedido a Helena para ir às montanhas com ela e os três dragões junto a Black. Eles estavam indo lá para treinar a Suprema Legião das Bestas Demoníacas. A atmosfera intensa na cidade de Chambord não podia ser escondida das duas rainhas. Portanto, eles queriam ajudar o marido e aliviar parte da pressão, elas não estavam relaxando. Depois de pensar um pouco, Fei decidiu correr o risco sobre o que ele estava pensando há algum tempo antes de deixar Chambord. Ele convocou a Cara e Caim para o Castelo do Céu. Não foi a primeira vez que esses dois cientistas loucos chegaram a esta cidade lendária, mas ainda ficaram impressionados com ela. Todas as estruturas e vestígios de gravuras mágicas fascinavam esses dois. Sob o desejo de Fei, os três entraram no espaço misterioso dentro da montanha central usando a habilidade de teletransporte exclusiva de O Trono do Caos, aparecendo na frente do altar mítico. Você tem certeza disso? A Cara e Caim se entreolharam antes de perguntar a Fei com toda a seriedade. A injeção de energia provavelmente faria essa enorme cidade se transformar um pouco, mas isso é baseado apenas em nossas estimativas. Não temos 100% de certeza. Talvez você vai desperdiçar uma Vorodstone dessa vez. Meu instinto me diz que não vai ser tão ruim assim.
Fei sorriu e caminhou para o gigantesco altar mítico. Quando Fei purificou a Worldstone, que ele obteve do Diablo Old no modo normal, seu sangue pingou por todo o altar mítico. Depois disso, Fei sentiu que havia uma conexão única entre ele e o Castelo do Céu. De pé no topo do altar mítico, o rei sentiu como se estivesse ao lado de um ente querido. Então, ele lentamente pegou a Worldstone, que ele recebeu do modo pesadelo do Diablo Old. Era uma Worldstone manchada pela energia do inferno, e tinha o tamanho de 3 punhos. Era oval, e luzes vermelhas penetrantes brilhavam nele, tornando instantaneamente todo o espaço dentro da montanha vermelho. Então, a energia espessa e maligna saiu correndo, fazendo parecer que o ar no espaço era sangue espesso. Akara e Caim ficaram muito sérios. Eles eram as pessoas mais experientes no acampamento dos trapaceiros, e eram seres quase antigos. Eles testemunharam as lendárias batalhas entre o céu e o inferno e viram anjos e demônios lutando. Eles sentiram essa energia maligna antes e sabiam como era aterrorizante. Eles viram aldeias sendo destruídas, terras se abrindo, cadáveres se transformando em zumbis, heróis caindo e se transformando em demônios e esqueletos saindo de seus túmulos. Eles estavam familiarizados com essa energia e a odiavam. Depois de colocar essa Worldstone manchada do modo pesadelo no topo do altar mítico, Fei exalou levemente e fechou os olhos, convocando aquele pilar de pedra misterioso dentro de seu corpo. Logo, Fei recebeu uma resposta. O calmo e silencioso altar mítico começou a tremer. Como se uma energia misteriosa que estivesse dormindo subitamente acordasse, aquele misterioso pilar de pedra que residia dentro do corpo de Fei ouviu as palavras de Fei pela primeira vez e saiu correndo de seu corpo. No começo, era apenas do tamanho de um antebraço. No entanto, rapidamente se transformou na espessura de uma grande árvore e tinha mais de 100 metros de altura, de pé no nível superior do altar mítico e pressionando contra o teto desse espaço que ficava dentro da montanha. Como se sentisse a energia maligna, o altar mítico soltou uma série de rugidos. Fei e os dois cientistas loucos voltaram ao trono do caos. No momento seguinte, o altar mítico de 9 níveis começou a se mover. Cada nível do altar girava para a esquerda ou para a direita aleatoriamente em diferentes velocidades e frequências. Parecia que estava seguindo algum tipo de padrão profundo. Então, runas de prata divinas brilhavam em cada um dos níveis e saíam lentamente do altar, criando diferentes padrões e imagens no ar. Parecia que estava calculando alguma coisa ou fazendo alguns tipos de profecias. Fei já tinha visto uma vez antes, então ele não ficou surpreso. No entanto, Akara e Caim ficaram surpresos com o que viram, e seus corpos começaram a tremer incontrolavelmente. Enquanto as luzes brilhavam em seus olhos, eles encaravam as runas divinas que estavam se movendo e formando imagens e textos diferentes. Ficou claro que eles descobriram algo. Hail the King, capítulo 743. Hail the King, capítulo 745. Purificação não concluída. Estas são antigas palavras divinas. Eles estão fazendo. Caim abriu a boca, mas estava tão empolgado que não conseguiu nem formar uma frase, e seu cavanhaque tremeu e balançou. Está escrevendo uma técnica de controle. Essa é a técnica que pode controlar o castelo do céu. O que mais? Não, isso é muito rápido. Não me lembro de tudo isso. Nós precisamos documentar isso, rápido. Akara pegou instantaneamente um pedaço gigante de cristal divisível de seu anel de armazenamento, colocou um fio de energia mágica nele e começou a gravar todas as palavras divinas que estavam piscando no ar. No entanto, ela rapidamente desistiu e suspirou: as palavras divinas são muito profundas e difíceis de entender. Os cristais divisórios comuns não podem documentar tudo isso. Parece que só podemos confiar em nossas memórias. Os dois cientistas loucos arregalaram os olhos e observaram as imagens, padrões e textos que estavam piscando diante deles sem sequer piscar. Fei não disse nada, ele estava apenas tentando memorizar essas palavras. Depois de obter o aprender,
que era uma das 3 habilidades milagrosas, ele obteve memória fotográfica além de obter mais inteligência. Embora as palavras divinas tenham criado muitas imagens, padrões e textos, e tenham sido tiradas do altar mítico de 9 níveis, Fei não tentou entendê-las imediatamente e decidiu apenas memorizar tudo diretamente. De alguma forma, a vasta quantidade de informação estava gravada em sua mente com precisão. Akara e Caim eram muito inferiores nesse aspecto. Ambos eram muito mais velhos. Mesmo estudando magia e tendo muita resistência, eles se sentiram tontos depois de encarar as palavras em movimento por um longo tempo. Eles logo desistiram de memorizar todas essas informações e olharam para Fei. Eles não se atreveram a emitir um som, com medo de que isso perturbasse Fei e o fizesse perder metade de um símbolo. Todo esse processo durou cerca de 2 a 3 horas. Durante todo esse tempo, os 9 níveis do altar mítico continuaram a se mover em diferentes velocidades, ritmos e frequências. As runas de prata continuavam a sair do altar mítico como se tivessem vida própria, e flutuavam no ar e se combinavam em muitas imagens, padrões e textos antigos em sequências misteriosas. Esse processo parecia um filme e foi muito rápido. A energia vermelha e maligna do inferno que preencheu todo o espaço dentro da montanha foi sugada pelo altar mítico, como se fosse água ao lado de uma esponja seca. Com o passar do tempo, a energia vermelha que permeava o ar rapidamente se enfraqueceu e ficou mais leve. A Woodstone, que foi colocada no topo do altar, estava sendo purificada ao mesmo tempo. As chamas de energia vermelha que envolviam o cristal desapareceram lentamente, revelando aquela cor azul celeste sonhadora e fascinante do canto superior. Fei também notou que, enquanto esse processo estava acontecendo, o tamanho da Woodstone estava diminuindo pouco a pouco. Embora essa mudança fosse minúscula, ela estava ocorrendo, significando que a operação do altar mítico consumia uma vasta quantidade de energia. Depois de mais uma hora, quando Fei se sentiu tonto com uma tonelada de informações estrangeiras e novas emperradas em sua cabeça, os ruídos estrondosos que soavam neste espaço se acalmaram. Foi uma coisa ótima, já que Fei sentiu que sua cabeça estava prestes a explodir. O altar mítico de 9 níveis, em rotação, diminuiu a velocidade e as runas de prata que flutuavam no ar também rapidamente voltaram ao altar mítico como pássaros voltando para seus ninhos. Ao mesmo tempo, todas as imagens, padrões e textos profundos também se dispersaram na área, e não podiam mais ser vistos. O interior da montanha estava úmido e aquecido. O calor elevado foi gerado a partir das placas de pedra do altar mítico, moendo umas contra as outras, e estava fazendo com que essa área fechada estivesse muito quente. Um misterioso pilar de pedra que estava no topo do altar mítico havia absorvido muita energia através deste processo de purificação, e houve mudanças nele. Embora seu tamanho não tenha mudado muito, grande parte de sua superfície áspera e parecida com pedra caiu, revelando a superfície lisa e reflexiva por baixo. A superfície abaixo parecia já de branco e não havia nenhum padrão ou imagem gravada nela. No entanto, uma luz quente estava saindo dela, e havia uma onda de flutuações espirituais que somente Fei podia sentir. Depois que o altar mítico parou de se mover, uma luz prateada brilhou e aquele misterioso pilar de pedra rapidamente voltou ao tamanho de um antebraço e correu para o corpo de Fei. Parecia que voltou ao seu estado antigo e caiu em um sono profundo. A Woodstone não está completamente purificada. Apenas cerca de 1/10. Um pouco surpreso com o comportamento do misterioso pilar de pedra, Fei subitamente viu que a Woodstone do modo pesadelo, colocado no topo do altar mítico, não estava completamente purificada. Apenas cerca de 1/10 voltou ao azul, e os restantes 9/10 ainda estavam vermelhos e cheios de energia do inferno. Isso não é estranho. Esta Woodstone é algumas centenas de vezes maior que a última. A última pode ser purificada de uma só vez, mas essa será difícil purificá-la de uma só vez. Temos que repetir esse processo várias vezes antes de poder ser completamente purificado. Caim era como uma enciclopédia viva do Diablo Old, e ele rapidamente explicou os motivos para Fei. Após algumas reflexões, ele acrescentou: no entanto,
a parte purificada da Worldstone já pode ser usada. É raro ver energias puras e mais residindo dentro da mesma Worldstone, e elas não estão lutando entre si. Talvez uma Worldstone, que contenha ambas as energias, seja mais poderosa e aterradora. Parece que o altar mítico precisa descansar um pouco antes de poder ser usado novamente. É tudo o que podemos conseguir dessa vez. A cara sentiu enquanto pensava. Então, de repente, ela se lembrou de algo e ficou animada. Ela gritou enquanto puxava a túnica de Fei, rápido. Anote todas as palavras divinas e os textos antigos que você memorizou. Não tente nos enganar. Sei que sua memória é excelente e você memorizou tudo. Rápido! 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 Sim, você sempre foge de nós quando nos encontramos. Você não pode correr desta vez. Se você não anotar as informações, nós iremos. Caim também ficou muito ansioso. Depois de um tempo, ele pensou em uma grande ameaça e riu orgulhosamente. Vamos parar de trabalhar. Haha. Fei sorriu quando viu a impaciência deles, e ele não recusou. Depois que os três retornaram ao palácio do Rei Divino, Fei anotou 1% das informações que ele lembrava, e isso levou cerca de 1 hora enquanto centenas de páginas foram usadas. Depois disso, ele afastou o pincel e disse: as imagens, padrões e textos que essas divinas palavras de runas criaram são demais, e eu não consigo escrever tudo de uma só vez. Aqui estão cerca de 100 folhas de informações, e elas são suficientes para vocês estudarem por vários meses. Depois que você descobrir tudo, vou desenhar mais para você. Akara e Caim sabiam que Fei estava dizendo a verdade, então eles tiveram que concordar e aceitar. Os dois pegaram todos os papéis e voltaram ao laboratório que foi construído na misteriosa sala de pedra através de um portal. Pareciam duas crianças que colocaram as mãos em um bolo grande. No momento, havia uma expressão encantada no rosto de Fei. Ele descobriu o maior segredo do Castelo do Céu agora mesmo. Hail the King, capítulo 744. Hail the King, capítulo 746. 81 funções. Fei estava estudando com Akara e Caim, e ele entendeu alguns dos conceitos e conhecimentos sobre as runas divinas. Portanto, ele foi capaz de compreender algumas das informações que memorizou. Além disso, ele tinha uma conexão única com o Castelo do Céu por sangue, então de repente ele entendeu algo depois que Akara e Caim o deixaram. Ele caminhou lentamente até o pequeno lago em frente ao trono no palácio do Rei Divino. No momento, apenas um botão de lótus dourado estava maduro e suas pétalas estavam abertas. No entanto, embora os outros 8 brotos ainda não estivessem maduros, eles estavam muito perto do estágio de floração. Este lótus dourado sempre esteve aqui. Quando Fei entrou no palácio do Rei Divino, o lótus de ouro tinha apenas trepadeiras e folhas ao seu redor. Mais tarde, um dos botões de lótus floresceu com outras videiras verdes e botões espalhados ao redor. Agora, quase todos os 9 botões dourados de lótus estavam prestes a florescer completamente. Uma série de mudanças estava ocorrendo. No começo, Fei pensava que essa planta era uma peça decorativa comum e ele não prestou muita atenção a ela. Enquanto Fei estava tentando o seu melhor para memorizar todas as runas para os dois cientistas loucos, ele compreendeu muitas informações durante o processo e recebeu dicas das runas divinas. Agora, ele finalmente entendeu que as plantas de lótus douradas eram para controlar todos os mecanismos no Castelo do Céu, incluindo mas não se limitando à defesa, ataque, formação de matrizes e criação de ilusões. Foi inesperado. Fei sempre sentiu que o Castelo do Céu não revelou toda a sua beleza e poder. Nas lendas, o Castelo do Céu era uma enorme cidade mística que até os deuses queriam controlar. Também se soube que o atual santo marcial continental, Maradona, era apenas uma pequena elite da classe da Lua quando ele entrou no Castelo do Céu por acaso. Após essa experiência, ele brilhou como uma estrela brilhante, tornando-se o ser mais poderoso deste continente. No entanto, quando Fei colocou as mãos nessa cidade gigante,
que era lendária e havia rumores de que tinha todo tipo de poder, ela se tornou uma cidade que só podia voar e alcançar discrição essencial. Sua forma atual se desviava demais das lendas. Agora, Fei percebeu que ele não entendia a maneira real de controlar esta cidade. Ele fechou os olhos e tentou organizar tudo o que havia aprendido até agora. Então, ele mudou para o modo druida, e uma densa onda de elementos da natureza apareceu em Fei. Parecia que essa flor de lótus dourada sentia essa energia, e começou a balançar suavemente como se estivesse dançando e aplaudindo. Fei se aproximou do lótus dourado e estendeu o dedo. Um fluxo de elementos naturais espessos e verdes correu para um dos botões de lótus que estava prestes a florescer. Como uma bela adormecida que estava acordando e abrindo seus lindos olhos, esse broto de lótus começou a florescer lentamente e revelar sua glória. As pétalas lisas e brancas que tinham luzes douradas ao seu redor se abriram lentamente como se o processo de floração tivesse sido acelerado mais de 100 vezes. Logo, esta planta de lótus dourada que tinha 9 níveis com um broto em cada nível estava florescendo completamente, e cada um dos brotos se transformou em um lótus com 9 pétalas. Entre as pétalas, os 9 estames brancos cristalinos como a neve pareciam as criações dos deuses. Como se essa planta tivesse vida própria, estava balançando levemente na frente de Fei, e parecia que estava tentando brincar com ele. Ao mesmo tempo, Fei sentiu uma camada esférica 5 de energia invisível aparecer subitamente. Com o palácio do Rei Divino, localizado no pico da montanha central como centro, ele se expandiu para fora e envolveu instantaneamente o Castelo do Céu. Diferente da outra esfera de energia que apenas ajudava essa cidade a obter furtividade, essa esfera de energia era extremamente firme, mesmo Fei poderia não ser capaz de abri-lo à força. Tudo isso porque essa planta de lótus estava no controle da defesa do Castelo do Céu. Esse lótus dourado que acabou de florescer estava encarregado de o bloquear. Todas as 9 flores de lótus desta planta estavam controlando uma habilidade única. Com exceção da que tinha a função de o bloquear, as outras 8 funções eram furtividade, retaliar, alerta, interno, inspeção, análise, isolamento e ilusão. Essa maneira única de controlar a cidade parecia ter pego emprestado conceitos-chave dos elfos antigos, e ficou claro que a pessoa que criou essa cidade conhecia as técnicas secretas dos elfos. De certa forma, essa cidade mostrou o quão poderosa e influente essa pessoa era desde que criou uma cidade voadora com potencial ilimitado. Se alguém quiser controlar esta cidade, deve ter as habilidades únicas dos elfos, como se comunicar com as plantas. Dessa forma, eles seriam capazes de controlar essa planta de lótus e usar as 9 flores de lótus para alterar e proteger o Castelo do Céu de acordo. No entanto, Fei era uma pessoa única, e ele tinha acesso a todas as 7 classes no Diablo Wood. Mesmo que o personagem druida não fosse um elfo, ele amava a natureza e tinha controle sobre os elementos naturais. Portanto, Fei também pôde conversar com a planta de lótus dourada. Provavelmente isso foi algo que o criador desta cidade nem sequer antecipou. De acordo com as informações que Fei obteve das runas divinas, uma vez que o Castelo do Céu obtivesse energia suficiente, mais 8 plantas de lótus cresceriam fora dessa lagoa. Assim como esta planta de lótus dourada, as outras 8 plantas de lótus seriam cruciais para as funções desta cidade. Elas ficariam encarregadas de atacar, mover, resgatar, circulação, absorver, tempo, informações e crenças. Além disso, cada uma das plantas de lótus teria 9 flores de lótus e cada uma delas trataria de um aspecto do controle mais amplo. No geral, 9 plantas de lótus douradas controlavam a cidade, oferecendo ao proprietário 81 habilidades poderosas e úteis. Quando todas essas habilidades fossem ativadas, o Castelo do Céu faria jus à sua fama. Uma vez que o Castelo do Céu fosse recarregado, cada uma das 81 habilidades seria capaz de rivalizar com os deuses, e seria quase impossível invadir a cidade. Sob o empoderamento dessas 81 habilidades, essa cidade retornaria à sua antiga glória e se tornaria a cidade lendária que nunca iria murchar. Com o controle completo desta grande cidade, Fei teria uma fortaleza divina que seria invencível em batalha e impossível para seus inimigos o derrotar. Com esta cidade em mãos,
Fei poderia dominar o continente e se tornar um soberano. No entanto, a quantidade de energia necessária para ativar todas essas 81 habilidades estava além da imaginação de Fei. Atualmente, o Castelo do Céu já havia absorvido metade da energia dentro da Worldstone do modo normal e 1/10 da energia dentro da Worldstone do modo pesadelo, e apenas a planta de lótus dourado encarregada da defesa floresceu, oferecendo Fei 9 habilidades defensivas. Pelo que parece, a Worldstone do modo pesadelo inteira não seria capaz de alimentar esta cidade. Portanto, Fei teve que ir devagar. Mesmo que Fei não tenha conseguido ativar completamente essa cidade, ela já era ótima para Chambord. Se Chambord enfrentasse inimigos que pudessem facilmente esmagar o reino um dia, todos os seus cidadãos poderiam se mudar para o Castelo do Céu. Com todas as 9 habilidades defensivas ativas, até os deuses não seriam capazes de romper as esferas de energia defensiva. No momento, o Castelo do Céu era suficiente para proteger todos os cidadãos de Chambord, resolvendo uma grande preocupação por Fei. No momento seguinte, Fei usou todo o seu tempo e alterou as habilidades defensivas do Castelo do Céu antes de deixar o palácio do Rei Divino. O céu já estava escurecendo, mas Ângela e Helena não haviam retornado das vastas montanhas e florestas atrás de Chambord. Fei pensou em algo e saiu da Montanha das 5 Espadas Celestes, indo em direção à cidade de Chambord. Antes da próxima jornada, havia coisas que ele precisava cuidar. Nota do TL: as plantas de lótus neste capítulo são um pouco estranhas e tive dificuldade em conceituá-las. Apenas pense que existem 9 pétalas em uma lótus e haverá no total 9 lótus. Hail the King, capítulo 745. Hail, capítulo 747. Por pessoas que não têm medo da morte. Fei apareceu no centro administrativo de Chambord logo depois que ele entrou na cidade. Os funcionários dos 6 departamentos e os escritórios dos ministros estavam ocupados. Fei encontrou seu sogro, Bas, no gabinete do ministro, e eles conversaram por mais de uma hora. Depois que Fei saiu, todos os funcionários do centro administrativo foram convocados para uma reunião urgente pelo ministro-chefe, e durou mais de 4 horas. Depois disso, os funcionários ficaram ainda mais ocupados. A próxima parada de Fei foi a Cidade dos Heróis, que estava na caverna subterrânea na montanha traseira de Chambord. Ele não fez uma pausa. De acordo com o cronograma, Fei apareceu na Universidade Civil e Militar de Chambord como diretor e deu a terceira aula aos alunos. Como o tempo era urgente, essa aula durou apenas 1 hora. A maior sala de aula da escola estava lotada. Até os mestres militares chegaram aqui antes do tempo e ficaram no fundo da sala de aula e no corredor para ouvir a palestra de Fei. Depois disso, Fei deu uma missão a um dos professores que estava no comando naquele dia e deixou a escola. Então, ele foi para o quartel-general militar de Chambord, que estava localizada nos níveis mais altos da Cidade dos Heróis. Dentro da sala de reuniões número 1 do quartel-general militar, Fei sediou a primeira reunião militar formal. Atualmente, pode-se dizer que Chambord tinha muitos generais talentosos e guerreiros ferozes. Havia mais de 10 elites da classe Lua, e os gênios militares mais capazes incluíam Brook e Velho Arya. Este tinha um passado misterioso, e seu conhecimento e experiência militar estavam em outro nível. Embora nunca tivessem competido diretamente, Fei sentiu que as habilidades e conhecimentos militares do Velho Arya estavam a par das do príncipe herdeiro Arshavin. Essa reunião durou exatamente 4 horas. Fei levantou todas as suas preocupações em relação à defesa do reino, se ele não estivesse presente, e também mencionou vagamente todos os seus trunfos. Ele apenas deixou a sala de reuniões tranquilizado depois de obter respostas perfeitas e tinha certeza de que o reino de Chambord poderia reagir rapidamente e não ser conquistado rapidamente, mesmo que inimigos poderosos atacassem de repente. Depois que Fei saiu, a reunião continuou com Velho Arya e Brook hospedando-a. Como sempre, Fei disfarçou-se e vagou pela cidade bem iluminada com Usk, seu guarda de pele escura e sem graça. Antes de partir,
Fei queria realmente aproveitar a atmosfera da cidade que foi renovada sob seu plano. Esse era o raro momento calmo e pacífico que ele poderia ter. Quando a brisa refrescante da noite soprou, Fei de repente relaxou, e seu humor se iluminou após um dia agitado. Ao mesmo tempo, ele estava ficando com um pouco de fome. Inconscientemente, eles vagaram pela vitrine do grupo mercante Soros. Majestade, você quer entrar e relaxar um pouco? Uski pensou em algo e sugeriu, hesitante. Fei não notou a expressão de seu guarda lento e direto desde que a figura da brilhante e capaz Jéssica apareceu em sua mente. Uma sensação de alívio cercou sua mente, mas ele nem a detectou. Depois que ele pensou um pouco, ele sorriu e assentiu, dizendo, deveríamos. Vamos entrar. Jéssica era uma velha amiga dele desde que a conheceu em Cidade das Duas Bandeiras. Após a guerra, Jéssica e Uski voltaram para Chambord com ele. Embora Uski fosse o irmão de Jéssica, ele permaneceu diligentemente ao lado de Fei como guarda e agiu de acordo com as regras, por isso não tinha muito tempo para visitar sua irmã. Como uma mulher solteira, provavelmente era difícil para Jéssica morar nesta cidade que era nova para ela. Fei não esteve aqui há muito tempo, então era natural que ele fosse visitar essa garota antes que ele seguisse sua longa jornada. Era noite agora, então deveria ser o momento mais movimentado para a loja de roupas e armaduras do grupo mercante Soros. No entanto, Fei e Uski entraram e descobriram que não havia um único cliente na loja no momento. Foi surpreendente. No momento, apenas cerca de 6 trabalhadores estavam no salão gigante, e eles estavam reunidos e murmurando um com o outro com expressões estranhas no rosto. Enquanto olhavam para o andar de cima, pareciam um pouco preocupados. Além disso, eles estavam tão distraídos que nem sequer vieram cumprimentar Fei e Uski quando entraram. A atmosfera é realmente estranha. Fei ligeiramente franziu a testa. Ah, você finalmente está aqui. Um trabalhador inteligente viu Uski, que parecia uma torre negra, e seus olhos se iluminaram. Ele imediatamente avançou e chamou Uski como se visse um salvador. Embora Uski tenha chegado aqui apenas algumas vezes, ele era bastante famoso na cidade, pois era um dos guardas mais confiáveis do rei, e os funcionários dessa loja que trabalhavam para o grupo mercante Soros sabiam quem ele era. Aquele trabalhador que veio até Uski sussurrou algo nos ouvidos e apontou para o andar de cima. O que está acontecendo? Fei perguntou com uma careta. Há um bastardo que se atreve a intimidar minha irmã, e ele está lá em cima. Droga! Vou esmagar as bolas dele! Uski gritou com raiva. Então, ele foi em direção às escadas por impulso. Como ele estava muito acostumado a ser casual com Fei, e Fei gostava da franqueza desse grandalhão, Uski amaldiçoava e usava palavrões. Fei não disse nada, e ele apenas seguiu Uski pelas escadas. O grupo mercante Soros era um dos grupos mais ricos do continente e era uma força que não podia ser considerada. Portanto, esse homem que se atreveu a causar problemas era um idiota ou tinha um fundo poderoso. Uski pode não ter a capacidade de lidar com essa situação. Toque! 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 Assim que Uski chegou à escada, uma voz alta e arrogante soou do andar de cima antes que ele pudesse se levantar. Eu não acho que haja pessoas que não tenham medo da morte neste pequeno escritório regional. Como se atreve a interromper minha diversão? Cheque, não deixe ele subir. Mate ele. Assim que este homem terminou de falar, outro homem respondeu. Então, um traço de energia afiada de lâmina foi atirado e mirou o rosto de Uski. Esse ataque foi muito cruel, e a pessoa que atacou era pelo menos um guerreiro de 8 estrelas. Essa pessoa usou toda a sua força sem se conter, e ele era um assassino. Embora Uski estivesse com Fei há algum tempo, ele não era tão talentoso como era tolo, ao contrário de Drogba e Pierce, que pareciam simples e duros por fora, mas pensavam por dentro. Portanto, ele não era bom em cultivar energia de guerreiro. Depois que a poção Hulk fortaleceu seu corpo, ele só alcançou 2 estrelas e não conseguia bloquear esse ataque. Então, um suspiro ansioso soou do andar de cima, era de Jéssica.
Fei ficou um pouco surpreso e pensou: guerreiros de 8 estrelas são raros em Chambord. Quem poderia ser essa pessoa? Eu realmente não posso dizer apenas pela voz. O rei não exagerou nessa situação. Ele exalou levemente e soprou, e isso facilmente quebrou a energia letal da lâmina. Então, ele empurrou Uski, que estava um pouco pálido, e os dois rapidamente entraram no segundo andar. Hail the King, capítulo 746. Hail the King, capítulo 748. Rostinho branco. Assim que Fei entrou no segundo andar, ele quase riu. As primeiras pessoas que ele viu foram os 4 guardas que deveriam proteger Jéssica. No momento, eles tinham hematomas no rosto e foram amarrados por cordas apertadas feitas de couro de bestas demoníacos. A pessoa mais forte entre esses 4 era um guerreiro de 4 estrelas, então ficou claro que ele não poderia derrotar aquele homem misterioso que poderia comandar um guerreiro de 8 estrelas. Pelo que parecia, esses 4 guardas tentaram revidar, mas foram esmagados e amarrados. O bom foi que o oponente não os matou. Do outro lado, havia um homem forte que segurava uma faca curva de formato estranho e estava emitindo uma sensação perigosa enquanto olhava Fei e Uski surpreso. Ficou claro que esse homem lançou aquela energia letal de faca neles. A carranca de Fei desapareceu. Este guerreiro não era um chambodiano. Ele usava uma calça tipo lanterna redonda, uma jaqueta aberta com tiras cinza e brancas e um chapéu redondo. Ele tinha uma barba amarela clara e seus olhos eram castanhos e profundos. Na verdade, parecia que ele não era nenhum zenitiano, mas um estrangeiro que recentemente veio à cidade de Chambord. Mais adiante, um jovem que usava uma túnica elegante e tinha joias por todo o corpo ouviu os passos e olhou para Fei e Uski como se estivesse olhando para 2 cadáveres. Ele estava conversando com Jéssica e rindo, e ficou descontente por ter sido interrompido. Droga! Mate esses 2 caipiras de baixo status! Ele disse fracamente com uma expressão impaciente no rosto. Embora Uski fosse lento, ele sabia que não poderia lidar sozinho com essa situação. Portanto, ele se afastou e abriu caminho para o rei. Como o rei estava aqui, ele não precisava se preocupar com esses estrangeiros fazendo nada com sua irmã. Depois de receber o comando, este guerreiro de 8 estrelas não se atreveu a se mover. Ele apenas atacou com força total, mas esse ataque foi de alguma forma facilmente destruído por alguém em silêncio. Ele sabia que uma dessas 2 pessoas que acabaram de subir as escadas era um mestre, mas não sabia qual deles lidou com o ataque. Pela aparência e tamanho do corpo, parecia que o homem duro de pele escura que subiu primeiro era o mestre, mas ele era apenas um guerreiro de 2 estrelas na superfície. No entanto, os 4 guardas espancados e feridos por todo o corpo ficaram agradavelmente surpreendidos ao ver Fei. Todos pensaram: ei, esse não é o amante secreto da nossa chefe pelas costas do rei de Chambord. Finalmente, este rostinho branco será uma boa ajuda agora. Entre os 4 guardas, o mais jovem que estava impaciente e tentou seguir Fei antes gritou diretamente: ei, rostinho branco! Sei que você é professor na Universidade Civil e Militar e provavelmente tem algum poder. No entanto, devo lembrar que essas pessoas não são simples e talvez você não consiga lidar com elas. Vá rapidamente e traga o rei Alexander aqui. Apenas diga que outro homem está provocando sua amante. Rostinho branco. Fei quase cuspiu um pouco de saliva depois de ouvir isso, e ele pensou: eu realmente pareço um rostinho branco. No entanto, ele percebeu que tinha que dar a eles alguma folga, pois ele sempre vinha aqui com sua identidade não revelada, e o relacionamento entre Jéssica e ele era um pouco duvidoso. Era fácil para os outros entenderem mal. Espere, o que ele disse? A mulher do rei de Chambord está sendo provocada. Poderia ser. Fei entendeu instantaneamente o que aquele guarda queria dizer. O rei ouviu alguns rumores entre Jéssica e ele, mas ele não sabia que os rumores eram tão grandes, e até os guardas de Jéssica acreditavam neles e pensavam que Jéssica era sua amante secreta. Fei não esperava descobrir essa situação hoje e não sabia como reagir.
Inconscientemente, ele virou a cabeça e olhou para Jéssica, que estava sendo bloqueada por aquele jovem sombrio, e ele viu essa linda garota olhando para ele enquanto corava e parecendo mais atraente. Por alguma razão, o coração de Fei disparou e a palavra amante voltou à sua mente. Se essa garota pura, porém sexy e atraente é minha amante secreta. Não, não, não. Eu não deveria pensar nisso. Ele pensou. Haha. A mulher do rei de Chambord. Então, você é apenas uma mulher que está sendo alimentada por outro homem. E você está aqui agindo como uma dama. Yuk. Aquele jovem sombrio ficou um pouco surpreso ao ouvir o que aquele guarda havia dito e ficou instantaneamente irritado. Sua última paciência se esgotou, e ele não tinha mais aquela falsa gentileza em seu rosto. Ele zombou e disse, no entanto, estou interessado em tirar a amante de um rei. Hehe, depois que eu me cansar de você, vou devolvê-la ao maldito rei Alexander. Que tal isso? Os 4 guardas espancados olhavam com pena para esse jovem sombrio. Eles pensaram, de onde veio esse caipira? Ele tomou algum veneno e queria morrer. Ele nunca ouviu falar do nome, Rei Alexander de Chambord, e se atreve a vir aqui e causar problemas. Como ele ousa tentar levar a mulher do rei de Chambord? Reze, pobre alma. O ceifador está pronto para abraçá-lo. Os que Jéssica ficaram com raiva depois de ouvir o que esse jovem havia dito, e eles queriam dizer alguma coisa. No entanto, eles ficaram calados depois de ver o sinal de Fei. Então, o rei se aproximou sem dizer nada. Ele acenou para Jéssica e perguntou ao jovem sombrio, você também é membro do grupo mercante Soros? Fei acabou de notar que esse jovem e o guerreiro das 8 estrelas tinham o símbolo do grupo mercante Soros em suas colares, mas ficou claro que eles não estavam sob a administração da divisão de Zenith e eram de outra região. Quem diabos é você? Como ousa falar comigo dessa maneira? Esse jovem sombrio tinha um rosto bonito, mas seu temperamento arrogante e violento destruiu toda a sua classe, deixando outros enojados dele. Depois de apontar para Fei e xingar com raiva, ele se virou para a guarda, cujo nome era Shek, e disse, o que está acontecendo? Por que você não está me ouvindo? Mate esses 2 bastardos imediatamente. De repente, ele parou, parecia que um galo arrogante teve o pescoço apertado por alguém. Este jovem sombrio olhou para Fei chocado. Depois que Fei acenou com a mão, impaciente, este jovem não conseguiu mais falar. Ele pode calar a boca. Você pode responder a essa pergunta para mim? De qual divisão do grupo mercante Soros vocês são? Fei perguntou calmamente enquanto olhava para o guerreiro de 8 estrelas. Nós somos do Império Vila Real. Esse guerreiro de 8 estrelas não se atreveu a revidar, e ele soou muito quando respondeu. Depois que Fei olhou para ele, ele sentiu como se uma pedra gigante que pesava mais de dezenas de milhares de quilos estivesse pressionando suas costas. Ele não conseguia nem mexer o dedo, muito menos mover sua lâmina. Vendo a calma de seu oponente, ele percebeu que chutou uma tábua de ferro e encontrou um verdadeiro mestre. Ele não teve tempo de pensar porque havia um mestre neste pequeno reino remoto, e tudo o que ele podia fazer era salvar a vida dele e de seu jovem mestre. Com uma expressão honesta, ele continuou respeitosamente, quem você é, senhor? Nós, meu jovem mestre não sabe quem você é, então, por favor, perdoe-nos se ofendemos você sem querer. Hail the King, capítulo 747. Hail the King, capítulo 749. Partida. O Império Vila Real. O Império Vila Real era um grande império de nível 8 da região oeste do continente e seu apelido era Submarino Amarelo. Era apenas menos poderoso comparado aos 2 impérios gigantes de nível 9 da região, que eram o Império de Madrid e o Império de Barcelona. Após muitos anos de acumulação, era uma das forças dominantes na região e um pequeno império como Zenith não conseguia rivalizar com ele. Não é de admirar que este jovem sombrio fosse muito arrogante e agisse de acordo com sua vontade.
Fei conheceu muitas pessoas que vieram de grandes impérios, e todos agiram dessa maneira quando estavam em Zenith. O Império Vila Real enviou uma frota de caravanas mercantes para Zenith. Quando foi isso? Fei ficou confuso e pensou: será que a região oeste do continente está tão caótica que está alcançando a região norte? Acabamos de chegar aqui esta tarde e somos da filial em Cidade Love Song. Este é o filho de Nirra e Nirra é um gerente de nível 8 do grupo mercante Soros. Este guerreiro de 8 estrelas rapidamente se apresentou. Cidade Love Song era a capital do Império Vila Real. Tipicamente falando, os ramos nas capitais dos impérios estavam no controle de todos os outros ramos dentro do mesmo império, e eles tinham maior influência nesse império. Como Nirra era gerente de nível 8 do grupo mercante Soros, ele era uma das figuras influentes do grupo e seu status era supremo. Até os imperadores dos impérios de nível 2 e 3 teriam que respeitar as pessoas que estavam no nível dele. Fei riu e disse: então, ele é apenas filho de um maldito gerente de nível 8 e ousa ser tão imprudente. Como ele ousa agir dessa maneira em Chambord? Hehe, ele acha que as leis das 12 tabuletas de Chambord são piadas. Depois de dizer isso, ele se virou e olhou para aquele jovem sombrio. Agora, esse jovem finalmente percebeu que algo estava errado. Vendo quão miserável estava seu guarda, ele sabia que tinha problemas. No entanto, ele não estava nem ansioso nem com medo. Ele manteve a compostura e olhou para Fei com um sorriso zombeteiro no rosto enquanto luzes ameaçadoras brilhavam em seus olhos. Volte e informe o representante do seu ramo que esse seu jovem mestre será executado amanhã de manhã assim que o primeiro raio de sol brilhar no pico da montanha leste. Ele perturbou a ordem do mercado, perseguiu uma dama, permitiu que seu subordinado atacasse outras pessoas, tentou cometer assassinato e desrespeitou o rei. De acordo com as leis de Chambord, quem cometer esses 5 crimes será punido com a pena de morte. Depois de dizer isso, Fei acenou com a mão e fez a pressão que este guerreiro de 8 estrelas estava sentindo ir embora. Embora esse guerreiro pudesse se mover livremente agora, ele ficou surpreso com o que ouviu. Ele pensou: esse homem sabe que o jovem mestre é filho do gerente Nirra, mas ele ainda quer aplicar as regras. Ele é doido. No entanto, ele não se atreveu a dizer nada. Mesmo se ele tentasse defender seu jovem mestre, ele simplesmente morreria. A diferença de força entre eles era grande demais. Como seu oponente pediu que ele fosse anunciar, ele sabia que havia sido poupado. Ele não estava no lugar para se preocupar se ainda havia espaço para negociar. Se ele quisesse salvar a vida de seu jovem mestre, ele teria que procurar o tomador de decisão da filial que veio nessa viagem. Aquele guerreiro das 8 estrelas se virou e estava prestes a sair. No entanto, depois de dar 2 passos, ele se virou e perguntou como se de repente se lembrasse de algo: Senhor, quem é você? Com um sorriso no rosto, Fei se virou e piscou para os 4 guardas que foram espancados. Então, ele voltou e disse: eu sou o rei Alexander. O guerreiro de 8 estrelas ficou um pouco surpreso, mas ele assentiu e não disse nada. Ele então sinalizou a mão para aquele jovem sombrio, dizendo-lhe para ser paciente, pois ele iria buscar ajuda. Então, ele desceu as escadas e saiu rapidamente. Agora, aqueles 4 guardas que estavam todos machucados ficaram chocados. Eles se entreolharam e viram a surpresa e o constrangimento nos olhos um do outro. Então, o rostinho branco que achamos imprudente de ousa roubar a mulher do rei de Chambord é o próprio rei. Isso! Eles não estavam com muito medo, pois sabiam que o rei de Chambord não faria nada, mas aquele guarda impaciente que disse essas palavras a Fei antes estava corando. Logo, os oficiais de execução da lei de Chambord receberam o relatório dos trabalhadores da loja, e rapidamente correram e prenderam aquele jovem sombrio. O sistema administrativo era muito limpo sob o rigoroso monitoramento do rei, e o departamento de justiça de Chambord era extremamente eficiente. Como esse caso era algo em que o rei estava pessoalmente envolvido, o processo foi ainda mais suave. A prisão de Chambord, pequena sala negra, já havia reservado a cela mais central para esse jovem sombrio e arrogante. Você vai se arrepender, pequeno rei!
Você não saberá como será morto antes de amanhã de manhã. Esse jovem sombrio não estava nem um pouco assustado, e lutou e ameaçou o rei com uma explosão de risadas arrogantes que não deveriam pertencer a um prisioneiro. Fei ficou nesta loja por menos de 30 minutos antes de sair. A comida de Jéssica foi ótima. Ela preparou apenas alguns pratos simples, mas todos eram aromáticos e deliciosos. No entanto, Fei não estava mais com vontade de festejar. Ele comeu o suficiente para se livrar de sua fome e conversou com a garota por um tempo. Então, o rei saiu da loja sob a escolta apaixonada dos 4 guardas que foram salvos por ele. A chegada da frota de caravanas mercantes do Império Vila Real fez sentir algo estranho. As divisões do grupo mercante de Soros nos impérios de alto nível raramente enviavam pessoas para um lugar pequeno como o Zenith. Por que uma frota de caravanas mercantes da divisão do grupo mercante Soros no Império Vila Real chegou aqui? Até o filho de um gerente de nível 8 está aqui. Isso é um pouco estranho, Fei pensou consigo mesmo. 15 minutos depois, um garoto loiro e bonito, de 12 anos, mas com um forte cheiro de licor, entrou na loja de Jéssica. Ele tinha um par de olhos grandes e lacrimejantes, e foi o suficiente para qualquer garota abraçá-lo e esfregar suas bochechas. Meu nome é Arthur, e o rei me recomendou aqui para fazer um trabalho temporário. O garoto fez uma expressão lamentável e disse a Jéssica: Irmã bonita, Arthur nem consegue comida suficiente para comer e boas roupas para vestir. Eu também não tenho emprego, e outros tiram sarro de mim. Você vai ficar comigo, certo? A aparência fofa e ingênua desse garoto com sua expressão lamentável foi suficiente para encantar qualquer mulher. Como Jéssica era muito gentil e legal, ela não era exceção. Espere, eu já te vi antes. Jéssica olhou para Arthur em dúvida. De repente, lembrou-se do menino loiro que quase faliu seu pub na cidade das Duas Bandeiras. Aquele garoto criou um alvoroço na cidade e derrotou todos os alcoólatras em seus melhores jogos. No entanto, aquele garoto atravessou as paredes e desapareceu, e Jéssica não sabia para onde ele foi. O garoto na frente dela era tão fofo quanto aquele garoto, mas as características faciais, como olhos e nariz, eram diferentes. Dragão de ossos mortos-vivos, Arthur piscou e negou: Você deve ter se lembrado errado. Um garoto bonito como eu é único neste mundo. Jéssica assentiu e não continuou fazendo perguntas. Como esse menino lhe foi recomendado pelo rei e recebeu um sinal do rei, Jéssica o manteria, embora sua suspeita aumentasse. Além disso, ela sabia que Arthur não tinha nenhuma intenção ruim. A noite logo envolveu a cidade de Chambord. O número de pessoas na rua diminuiu. A lua brilhava ainda mais e sua luz se fundia com as luzes das lanternas mágicas da rua, pintando a terra com uma cor bonita. Esses insetos instáveis continuavam fazendo barulhos até altas horas da noite, enfatizando o charme da noite. À meia-noite, quando as estrelas e a lua estavam prestes a adormecer, mais de 30 figuras pularam pela janela de um hotel de luxo na cidade, e elas correram em uma direção em 4 a 5 grupos, como fantasmas, pois parecia que se fundiam com a escuridão. Logo, uma série de ruídos de colisão de armas soou ao redor da prisão de Chambord, pequena sala negra, e uma série de faíscas brilhou na escuridão. Então, parecia que partes do corpo foram cortadas por armas afiadas, e os suspiros horríveis de guerreiros feridos ressoaram na área. Algumas chamas brilhantes de energia de guerreiro eram as mais atraentes naquele momento e desencadeavam grande poder. No entanto, eles duraram apenas mais de alguns segundos e foram extintos. Todo esse processo durou apenas 5 minutos, e a área ao redor da pequena sala negra se acalmou depois disso. Ao mesmo tempo, situações semelhantes ocorreram em locais como o centro administrativo, o estado do ministro-chefe e o porto de Chambord. No entanto, a escuridão sem fim cobria tudo, e os cidadãos de Chambord que dormiam profundamente não notaram o que aconteceu. Ao redor da loja do grupo mercante Soros, no centro da cidade de Chambord, mais de uma dúzia de figuras se aproximaram em silêncio. No entanto, essas pessoas ouviram o desdém de uma criança antes que pudessem sacar suas armas,
e um garoto de cabelos loiros que era tão fofo quanto um anjo apareceu na frente deles. Então, eles não souberam o que aconteceu daquele momento em diante. Havia um guerreiro de 8 estrelas entre eles, mas nem ele conseguiu impedir nada. O orvalho da manhã ainda estava na grama e nas flores. Antes que o sol nascesse completamente no horizonte, o céu já havia se iluminado. Em frente ao local de execução de Chambord, muitas pessoas já se reuniram lá. O secretário de execução anunciava o veredicto de um jovem prisioneiro de acordo com as leis das 12 tabuletas de Chambord, e estava seguindo o procedimento estabelecido nas leis. Ao seu redor, Cavaleiro do Zodíaco de Bronze de Cisne Ed Hazard e seus 9 companheiros mantinham a ordem e protegiam o campo de execução com 40 oficiais de execução da lei. O jovem prisioneiro que estava ouvindo o veredicto tinha medo nos olhos. Nesse momento, ele ainda não conseguia acreditar no que estava acontecendo com ele. Ele estava lutando e tentando se libertar, e gritou e xingou loucamente enquanto questionava as 2 pessoas abaixo da plataforma que eram como seus subordinados. Como se atreve a não tentar me salvar? Meu pai vai te matar. Rápido! Pense em uma maneira de me resgatar. Não quero mais ficar neste lugar bárbaro. Eles vão me matar. Eles vão me matar de verdade. O jovem gritou desesperadamente. O homem que estava sendo interrogado estava na casa dos 50. Com uma expressão sombria, ele estremeceu ao tentar explicar com suor por toda a cabeça: Jovem mestre, eu tentei de tudo. Tenho 4 guerreiros de 8 estrelas, 3 guerreiros de 9 estrelas e 2 elites da classe da lua abaixo de mim, e todos foram enviados para salvá-lo. Contudo, eu não ligo. Eu não quero morrer. Você tem que me salvar. Salve-me, você está mentindo. Besteira. Ninguém veio em meu socorro ontem à noite. Quando o tempo da execução se aproximava, o jovem ficou mais e mais aterrorizado e gritou em seus pulmões: Não é que ninguém foi salvar você. Jovem mestre, todos os que foram salvar você foram mortos. O homem de meia-idade respondeu com medo nos olhos também: Todos os 46 mestres que vieram conosco, incluindo as 2 elites da classe da Lua, estão todos mortos. Eles não foram capazes de criar uma ondulação. Os Chambordianos os mataram todos facilmente. O jovem que você ofendeu ontem foi o rei de Chambord, e ele já é um lorde da classe Sol. Você sabe o que isso significa. Depois de ouvir isso, esse jovem sombrio se acalmou instantaneamente como se fosse eletrocutado. Como? Como isso é possível? Como pode haver um mestre tão poderoso nesta pequena cidade remota e bárbara? Todos os tipos de emoções apareceram no rosto desse jovem, e parecia que ele estava desesperado, ressentido, com medo e lamentando suas decisões. No entanto, depois de ver os soldados frios e suas armas, esse jovem ficou louco de novo. Ele gritou: Eu não ligo. Diga ao meu pai. Diga a ele para enviar mestres para virem me salvar. Eu não quero morrer. Eu não quero morrer. O rei de Chambord. Como ele ousa tentar me matar? Como ele ousa? Ele é louco. Ele é louco. O homem de meia-idade suspirou: Eu já informei o Sr. Mirra, mas levará pelo menos 5 dias para as pessoas virem da cidade Love Song. É tarde demais. Jovem mestre, o mestre irá vingá-lo. Por favor, faça uma viagem segura ao mundo dos mortos. Como era de manhã cedo, muitos cidadãos de Chambord notaram essa execução. Para muitas pessoas, essa foi apenas uma execução comum por enforcamento. Durante esses dias, muitos espiões e cativos inimigos foram mortos. De fato, até vários nobres do Império Mazi e do Império Marci foram enforcados neste local de execução. No entanto, essa execução foi muito significativa para as pessoas que sabiam o que aconteceu. Só eles sabiam que tipo de status esse jovem tinha. Essa notícia viajou rapidamente em todas as direções em silêncio, e as figuras influentes que a ouviram ficaram chocadas. Enquanto essa execução estava acontecendo, mais de uma dúzia de estudantes de elite da Universidade Civil e Militar, como Louise, Pato e Brand,
entraram no navio de guerra reserva da baleia, Rei Alexander, no porto de Chambord, sob a liderança do guarda do rei, Torres. Essas crianças estavam todas animadas. No centro de comando do navio de guerra, eles encontraram o rei que os esperava. Crianças, vocês estão prontos? Fei perguntou com um sorriso no rosto. Esta viagem será difícil, e talvez tenhamos que viver em condições terríveis. Além disso, estará cheio de perigo. Estamos prontos, diretor. Estamos prontos há muito tempo. É uma honra poder segui-lo, os alunos responderam empolgados. Eles sentiram que tiveram a sorte de serem escolhidos para seguir nessa jornada pelo continente com seu diretor. Ótimo! Espero que você não se arrependa de sua decisão. Fei assentiu com satisfação. Logo, uma série de barulhos agitados de água soou, e o enorme navio de guerra reserva da baleia saiu lentamente do porto. Então, chamas de energia azul brilharam e protetores mecânicos e mágicos se estenderam para fora do convés e cobriram o navio inteiro. Como uma baleia enorme, o navio submergiu em silêncio e deixou apenas alguns redemoinhos na superfície do rio. Gradualmente, o rei Alexandre desapareceu na água e não deixou vestígios para trás. Hail the King, capítulo 748. Hail the King, capítulo 750. Uma pequena lenda. Na região sul de Zenith. Quando o imperador Yasin aprovou o segundo recrutamento, a região que era controlada pelas tropas unidas dos 10 impérios havia caído em guerras sem fim. A única província de Zenith que tinha um litoral, a província do Vento Verde, ficava na beira do Mar de Fragrância, e ao lado da Baía de Storm Point, e uma grande parte da área ao lado da Baía de Storm Point era o território de um reino afiliado nível 3 de Zenith, o Reino Bizantino. Este pequeno reino afiliado tinha uma pequena lenda própria. O Reino Bizantino era apenas um pequeno império de nível 6 e não tinha uma grande população. Desde que o velho rei faleceu há um ano, o controle do reino caiu nas mãos do ministro. O ministro principal era um personagem astuto e ambicioso, e ele sempre quis derrubar a família real, portanto, ele conspirou com as famílias nobres proeminentes do reino e tentou agir de acordo com seu plano. Como resultado, a atmosfera no reino era baixa e triste. Assim que a família real estava prestes a murchar, o jovem rei de alguma forma recebeu a ajuda do rei Alexander de Chambord durante a competição entre todos os reinos afiliados. Não apenas o ministro-chefe ambicioso e mal-intencionado morreu, mas o jovem rei também recebeu uma técnica de punho do rei de Chambord. Então, ele chegou ao top 50 no ranking de poder individual e avançou para o pico de 4 estrelas em meio ano, tornando-se o mestre mais poderoso do reino. Além disso, como o reino bizantino recebeu apoio financeiro e recursos do reino Chambord, rapidamente se livrou dos invasores de Spartax há algum tempo e se firmou como um reino afiliado de nível 3, tornando-se uma das poucas forças mais influentes do país na província do Vento Verde que poderia até rivalizar com a cidade do Vento Verde, que era a capital da província do Vento Verde. O príncipe Constantine também foi canonizado pelo Império e se tornou o novo rei oficial, e ele se casou com sua amante, Isabela. O novo rei era generoso e gentil com seus cidadãos, e suas políticas eram todas para o desenvolvimento do reino. Como o reino estava em um local muito favorável, com terras férteis e acesso à água, a força do reino continuou a crescer e seus cidadãos tiveram uma vida melhor e pacífica. Mais tarde, o rei Constantine seguiu o príncipe herdeiro a chave em a guerra contra o Império Spartax, e ele ganhou muitos méritos militares. Além disso, sua força disparou quando ele se tornou um guerreiro de 8 estrelas. Sua técnica de combate de alto nível, punho dos 7 ferimentos, era bem conhecida por seus inimigos. Ele era poderoso, e soube que mesmo as elites da classe Lua não queriam lutar contra esse rei talentoso se não precisassem. Esse deveria ser o enredo perfeito que só existia nas histórias contadas pelos poetas viajantes. De acordo com a trajetória típica, o rei e a rainha devem viver felizes para sempre, e seus cidadãos também devem ter vidas felizes. No entanto, a chegada da nova guerra destruiu tudo.
10 dias atrás, as tropas unidas dos Desimpério invadiram o Império Zenite. Os inimigos cruéis queimaram instantaneamente a terra fértil da província do Vento Verde, destruíram muitas famílias e destruíram muitas aldeias. Todas as colheitas que foram plantadas foram queimadas até a cinza, as densas florestas foram derrubadas e muitas pessoas inocentes foram mortas. Agora, o cheiro podre de cadáveres permeava o ar, e muitos abutres voavam no céu enquanto choravam, cobrindo a luz do sol. A bela pátria para muitas pessoas foi transformada em um inferno vivo, cheio de sangue e morte. Como uma das forças mais importantes da província do Vento Verde, o reino bizantino não poderia escapar desse destino. A capital do reino foi conquistada e o palácio do rei tornou-se o acampamento temporário das tropas de Leão. Mais da metade dos soldados de elite bizantinos foram mortos no ataque, e o rei Constantino teve que liderar o resto dos soldados e alguns de seus cidadãos no mar. Ao usar a vantagem da marinha, eles mal conseguiram resistir ao ataque dos inimigos. Alguns dias atrás, chegaram as boas novas, deixando todo mundo de Zenite animado. Ouviu-se que o maior salvador do reino bizantino, o rei de Chamboda, liberou seu poder sem paralelo e ajudou os soldados do Zenite a derrotar os inimigos que cercavam São Petersburgo. A grande vitória transformou as linhas perdedoras e o ímpeto geral, dando ao Império a chance de respirar sob o ataque das tropas unidas dos 10 impérios. Agora, os inimigos haviam voltado para a província das Folhas Vermelhas, e o Império agora estava organizando um contra-ataque. A guerra estava agora em uma situação relativamente pacífica e em paz. Isso já era uma grande notícia para os cidadãos de Zenite que estavam nos territórios de Zenite que já haviam caído nas mãos dos inimigos. Nos últimos dias, os soldados de Leão, que acamparam no reino bizantino, não tentaram mais caçar os soldados bizantinos que ainda estavam escondidos no território, e não mataram civis inocentes e queimaram suas casas. Havia também menos cabeças sangrentas penduradas no portão da cidade. Ontem à noite, algumas pessoas viram que os leonianos enviaram 4.000 soldados para apoiar as tropas unidas que foram derrotadas e apoiadas na província da Folha Vermelha. Isso foi uma ótima notícia para as tropas do reino bizantino que estavam escondidas no mar. Ha ha ha! Boas notícias! Os bastardos de Leão agora estão divididos. Como os inimigos estão enfraquecendo, o número de inimigos em nossa capital é inferior a 6.000. Hoje à noite, podemos invadir e dar um grande golpe nos inimigos. Vamos matar esses açougueiros e vingar nossos irmãos e irmãs. Sob o planejamento do jovem e lendário rei Constantino, os soldados de elite bizantinos que sobreviveram até agora lançaram seu contra-ataque. Usando a intensa névoa no mar, os navios viajaram do mar para o amplo fosso ao redor da capital. Então, sob a ajuda dos cidadãos leais ao reino e espiões, os soldados atacaram com sucesso a cidade. Os gritos e rugidos soaram instantaneamente dentro da cidade. As ardentes e coloridas chamas de energia guerreira iluminaram esta cidade quebrada, fazendo parecer que era de dia. No começo, os soldados bizantinos estavam em vantagem com a ajuda de espiões e outros cidadãos leais, avançando dominantemente e pegando os soldados de Leão de surpresa. Seus inimigos continuaram a recuar e estavam muito perto do palácio do rei, que ficava no centro da cidade. Entre no palácio do rei e mate os bastardos de Leão. Com uma energia verde brilhante de guerreiro em volta dele, Constantine correu para a frente, e suas energias violentas de punho se transformaram em luzes verdes. Ninguém foi capaz de se defender contra ele, e os soldados de Leão caíram um após o outro como plantações sob a foice de um fazendeiro. Cheios de ódio e raiva, os soldados e cidadãos bizantinos avançaram com armas e seguiram o rei, atacando sem medo no palácio do rei. Oficiais militares e nobres de alto nível de Leão viviam atualmente no palácio do rei. Cada cidadão bizantino queria matar esses bardos cujas mãos estavam manchadas pelo sangue dos inocentes zenitianos. Eles queriam rasgar seus inimigos em pedaços e comê-los vivos. Bum! O rei Constantino usou seu punho dos 7 ferimentos no auge, e cada um de seus ataques foi suave, poderoso, reto, ondulado, quente, frio. Cada um dos socos foi diferente,
e era difícil prever qual seria o próximo soco. Estar. Todos os seus oponentes gritaram e caíram no chão sem ter a capacidade de revidar. Em apenas alguns minutos, eles invadiram mais de uma dúzia de linhas de defesa e atacaram o palácio do rei. Os soldados e cidadãos bizantinos aplaudiram em voz alta e correram para o palácio, um após o outro, corajosamente. Nesse momento, algo inesperado aconteceu. Uma série de risadas altas e arrogantes soou das profundezas do palácio. Ha 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 ha. Eu sabia que vocês, ratos sujos, viria aqui e causaria problemas. É uma boa oportunidade. Vamos prender todos vocês e exterminar este reino de uma vez por todas. A partir de agora, toda a província do Vento Verde de Zenith pertencerá ao Império Leão. Assim que essa pessoa terminou, muitas auras poderosas se ergueram do palácio, fazendo os soldados e cidadãos bizantinos estremecerem. Ao mesmo tempo, uma série de gritos soou pela cidade, vindos de todas as direções. Muitos soldados de leão vestidos com armaduras brilhantes apareceram e cercaram os bizantinos. Esta foi uma armadilha letal cuidadosamente planejada. Hail the King, capítulo 749.